Segundo o princípio hermético da causa e efeito, toda a causa tem seu efeito, todo o efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Neste princípio, existe a verdade de que há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda a causa. E o Caibalion nos ensina também que nada acontece sem uma razão, mesmo se nós a desconhecemos, pois tudo é dominado pela lei. Para nos elevarmos acima da lei de causa e efeito, é necessário muito estudo, muita meditação e a compreensão profunda de todos os princípios herméticos que fazem do ser humano um verdadeiro mago. As massas do povo são levadas para frente, seguindo os desejos e vontades dos outros, do coletivo, onde as causas exteriores se tornam mais importantes do que a vontade própria. As massas agem coletivamente, como agem os animais de uma mesma raça, ao se comportarem da mesma forma que seus irmãos. O verdadeiro ser humano deve elevar-se acima da massa, exercitando a sua vontade para poder exercer o seu livre-arbítrio, controlar nossa mente e nossos atos para superarmos a causalidade. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o excelente advogado Dr. Cícero Arada. Hoje nós vamos conversar sobre um tema importante, a atualidade política brasileira. E ele é um expert no assunto. Quem é o Dr. Cícero Arada? Advogado formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, foi professor de TGE, Teoria Geral do Estado e Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da PUC. Foi procurador do Estado de São Paulo, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa da República e da Democracia também da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. É membro do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio de São Paulo. Esse é um pequeno currículo que nós estamos apresentando para você, caro telespectador. Mas nós sabemos muito bem que esse excelente advogado, ele tem um currículo muito mais extenso. É aquela história, como eu sempre digo aqui no programa. Os nossos convidados são excelentes, são exímios no direito. Como vai, doutor Arada? Tudo bem. Ótimo. Eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco para debater esse tema que é bastante significativo. E o telespectador está aguardando a nossa informação, a nossa precisa informação. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Olha, eu já vou fazer uma pergunta. Aliás, eu peço a você, caríssimo doutor Cícero, que explique ao telespectador o que significa CPI. Bom, a CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, então, ela existe no âmbito do Congresso Nacional ou das assembleias ou das câmaras, enfim, do Legislativo. Isso porque nós temos na Constituição 3 poderes. A previsão é de que nós temos, então, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E, evidentemente, o Legislativo, além da elaboração das leis, tem uma função importante que é constitucional, está previsto no artigo 48 da Constituição, e que é a fiscalização do poder executivo, das empresas públicas
e de economia mista, enfim, daquelas empresas em que o dinheiro público está fazendo parte da empresa. Então, como é o caso da Petrobras. Muito bem. Quer dizer que há um cuidado no sentido de proteger o dinheiro público. Sem dúvida, Não é o verdade? erário tem que ser protegido. Mas já que o meu querido amigo tocou neste nome, Petrobras, eu tenho uma pergunta a fazer. Segundo a revista Veja, a CPI, que você explicou tão bem ao telespectador, da Petrobras, foi criada com o objetivo de não pegar os corruptos. Ainda assim, o governo e a liderança do PT no Senado decidiram não correr riscos e montar uma fraude, segundo a revista Veja, que consistia em passar antes aos investigadores as perguntas que lhes seriam feitas pelos senadores. O que é que você acha a respeito disto? Eu gostaria até de contar um pouquinho da história anterior, Certo. Porque o que a CPI pretendia ver é exatamente aquele escândalo que havia estourado e que era a da compra da usina de Pasadena, na Califórnia. Isso. Então, essa compra levantou suspeita porque um ano antes ela havia sido comprada pela Astra por 42 milhões de dólares. Um ano depois, a Petrobras adquire metade dessa usina por 360 milhões de dólares, tendo no contrato embutido uma cláusula que dizia que se as partes não se entendessem, haveria a necessidade de se comprar a outra metade. E essa outra metade foi comprada por 860 milhões de dólares. O dobro. Exatamente. Então, Mais com que o isso, dobro, né? muito Mais que o mais. Quer dizer, no total, acho que foi mais de 10 vezes o valor primitivo. Então, é evidente que isso trouxe um incômodo geral e generalizado em toda a população, Sim, o povo. É um dissabor porque é o dinheiro público. Exatamente. Estamos pagando muito imposto, queremos ter uma gestão clara, límpida desses impostos que são arrecadados. Então aí chegamos à questão da fiscalização do poder executivo e dessa empresa de economia mista que é a Petrobras. E com isso criou-se uma CPI. Evidentemente, a CPI, ao ser criada, nós temos aí uma instituição da República, e mais precisamente do Congresso Nacional, ou de uma das casas do Congresso, que é o Senado, e que vai fiscalizar, levantar esses dados e ver, afinal de contas, o que é que havia acontecido. Evidentemente que todos nós cidadãos ficamos muito contentes com isso, porque, afinal de contas, é preciso ter clareza, é preciso fiscalizar, é preciso ver como é que essa compra se deu. Sim, né? Eu, na verdade, na época, fiquei um pouco desconfiado, porque li na imprensa que a due diligence, e a due diligence é exatamente aquela auditoria que, quando se faz uma compra de uma empresa ou uma incorporação, é necessário que se faça. E essa due diligence demorou apenas 20 dias, ou seja, foi feita em 20 dias corridos. Normalmente, uma due diligence leva 3 a 4 meses, e aí se fez a toque de caixa, de modo que é algo que já traz em si uma certa desconfiança. Porque sai fora dos costumes da negociação. Não é isso? E sai fora do padrão médio de tempo. Evidentemente, pode-se dizer, bom, nós tínhamos lá uns auditores super-homens, né? Podia-se imaginar isso, mas, na verdade, aquilo que sai do padrão já levanta uma certa desconfiança, principalmente depois que se tem a notícia de que o preço foi exageradamente maior.
Então, com isso, evidentemente, fazia-se necessário uma CPI. E com isso, evidente que pensávamos que era uma CPI para valer. E agora, esta semana, conforme a pergunta feita e que vem das próprias páginas da revista Veja, a CPI, tomamos notícia, foi feita para não valer. Uma farsa, né? Seria uma farsa, seria um teatro, porque o que ocorreu lá contrariou completamente a Constituição, em primeiro lugar. Então, essa CPI foi um atentado aqui ao Estado Democrático de Direito. Claro. Foi um atentado à Constituição e, principalmente, um atentado ao Poder Legislativo, atentado ao Senado, quer dizer, a uma instituição como o Senado. E, ora, nós não podemos crer e permitir que essa instituição possa ter desvios em seu procedimento, em sua conduta, porque o que se pretende, como representantes do povo e como representantes de um poder que é o legislativo, é de que, efetivamente, a finalidade a que se propõe uma CPI seja efetivamente atingida. A confiabilidade dos integrantes do Senado e da CPI também. Sem dúvida, da CPI e depois para que tudo se dê conforme o programa, de acordo com a justiça, claro, e com o direito. O direito. Ora, e o que vimos assustados pela revista, e depois até assisti ao vídeo, havia uma orquestração entre assessores do governo, assessores do Senado, senadores, enfim, foram feitas perguntas e gabaritos a cada uma das pessoas que deveriam ser chamadas a depor na CPI. Quer dizer que as pessoas tinham de ter um curso e um treinamento, não só para conhecer as perguntas previamente, mas também principalmente as respostas. Que beneficiam alguém. Que beneficiam alguém e evitam a contradição. Claro. A necessidade de acariações, porque então tudo se dá, é uma historinha, é um circo, é um teatro que se monta para que tudo dê certo. Porque o objetivo da CPI é colher provas suficientes de autoria, não é, e de materialidade daqueles fatos que estão sendo tratados. Não é verdade? Agora, quando, por exemplo, há essa farsa no sentido de que as pessoas sabem já o que devem responder, aí a coisa fica um pouco complicada. Não é? Verdade, porque aí você, se crime houve, ou se algum desvio houve de conduta, evidentemente que tudo aquilo fica camuflado, porque não se vai conseguir nem a materialidade, nem a autoria. Claro. E no caso do crime, a tipificação não se cristaliza. E segundo nós que somos profissionais do direito, entendemos que a coisa vai ficar fragilizada, ou seja, a coisa no sentido daquela matéria, daquela prova. Mas eu tenho uma pergunta também sobre provas. Quer dizer, segundo as provas obtidas pela mídia através de gravações, você, querido doutor Arada, tem convicção de que o governo de Brasília manejou toda essa farsa? Doutor Laurelli, nós somos da época em que estudávamos latim. Verdade. Né? Tive um professor de latim que ele sempre dizia, aliás, um brocado em latim, qui prodest, sim, qui bono, ou seja, a quem aproveita, quem aproveita o crime,
Quer dizer, então, se nós temos uma série de pessoas, todas elas ligadas a um governo, todas elas ligadas a um partido, então é evidente que, ao se fazer essa pergunta, uma pergunta que era feita lá na época de Cristo por Sêneca, ele dizia em latim: a quem aproveita o crime, esse é o criminoso. Ele dizia isto naquela época. É um brocardo jurídico já lá atrás, né? Lá atrás, repetido pelos nossos professores de direito, claro, romano, e evidentemente é uma suposição lógica. É claro que o direito penal vai exatamente em face disso procurar as provas materiais, procurar a autoria, para que tenha então algo muito mais concreto do que uma simples suposição, claro. Que ainda que muito lógica e que nos dê assim, quase que uma convicção, ela ainda não serve para o homem do direito. Mas nós podemos lembrar sempre essa máxima do direito romano: qui prodest, a quem aproveita. E ela é um brocardo sapientíssimo, né? Mas isso é feito, doutor Arada, assim, inclusive pela televisão, né? Nós assistimos os depoimentos anteriores e os de agora que estão sendo contestados, não é verdade? Isso acontece sem nenhuma eloquência, não é? Do direito, sem nenhuma eloquência da consciência, sem nenhuma eloquência da honestidade. Será que nós podemos falar dessa maneira? Ou não? Acho que sim, né? Sim, sem dúvida. Né? Porque nós temos que pensar no seguinte: se nós queremos que as instituições funcionem, e é bom que elas funcionem, e é necessário que elas funcionem, e o Estado de Direito e a República necessitam disso, e a democracia necessita disso. Claro, o Estado de Direito democrático. Nós precisamos sempre, é evidente, de observação da lei. Claro. E, evidentemente, também da ética, porque o direito nada mais é, como já diziam os filósofos e os doutrinadores, do que o mínimo ético. É verdade. Quer dizer, nós poderíamos desejar não só o mínimo ético, um pouco mais do que isso, que fosse um pouco além do mínimo ético. Exatamente, né? Exatamente. Bem, eu tenho também uma questão no decorrer do nosso tema, a dizer que os depoimentos das pessoas envolvidas, que outrora eram no sentido de autoria e materialidade de crime, agora, ou seja, após essa descoberta da fraude, foram distorcidos. Está correta esta máxima? Sim, está, porque, na verdade, você, ao montar um teatro, ao montar um circo e ao criar todo um cenário completamente diferente daquele que eventualmente tivesse ocorrido, nós não vamos encontrar nem autoria e não vamos ter a materialidade dos fatos ou a materialidade que possa nos indicar a perfeita tipificação, no caso de um crime, né, ou do delito. Então, com isso, evidentemente, que a máxima, a distorção torna correta essa máxima. Agora, a pergunta, eu tenho certeza absoluta que o telespectador ali está querendo que eu faça essa pergunta. Não é? O que pode acontecer após esta grave revelação? Porque nós já sabemos, sabemos muito bem o que vem por aí. Então eu pergunto, após essa grave revelação, o que pode acontecer? Olha, eu espero que as instituições funcionem. Elas funcionam. Evidente, não obstante algumas pessoas queiram contrariar o funcionamento das instituições, elas funcionam. Hoje,
lendo jornais, tive conhecimento de que o presidente do Senado já ordenou a abertura de uma sindicância para exatamente levantar essa possível fraude, esse circo, esse teatro que se deu no âmbito da CPI. Isso é importante que se faça. A oposição, por seu lado, peticionou a Polícia Federal para que também investigue. E é importante que isso se faça. Isso, para mim, é caso de polícia, né? É caso de polícia. É caso de polícia. No âmbito criminal. Criminal. No âmbito, por exemplo, da civil, seria o da devolução do dinheiro público. Claro. Porque nós não podemos, o cidadão não pode simplesmente se contentar com o fato, ainda que louvável, de que se amanhã se confirme o desvio do dinheiro público, ele diga, não, eles foram presos e basta. Não, o dinheiro tem de voltar. O dinheiro pago, suado pelo cidadão, pelo contribuinte, tem que voltar e retornar aos cofres públicos. Claro. Bem, eu gostaria então de continuar, porque esse é um caso polêmico e parece que não vai acontecer absolutamente nada, porque aqueles que são favoráveis ao governo petista, né, já estão se manifestando no Congresso, eloquentes, estão dizendo que isso é assim mesmo que acontece. Estão dizendo que isso é natural. Ora, como natural? Um crime ocorrido, inclusive televisado, é natural? Não pode ser natural. Se fosse, na minha visão, se acontecesse isso com um cidadão comum, não esses que são privilegiados, mas o cidadão comum, eles já estariam presos. Já teria um mandado de prisão, não é? E teria que ser cumprido. Bem, doutor Arada, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar abordando os pontos mais críticos desta farsa, como nós chamamos. Você aguarde que logo retornaremos.